Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia, terminando os nossos estudos sobre o Rousseau. Lembrando a todos que nós temos já duas aulas sobre o Rousseau. A primeira aula conta sobre o início do estado de natureza, segundo Rousseau. Antes disso, eu faço uma breve introdução sobre a ideia do bom selvagem, né? Essa expressão que assume forma aí a partir das grandes navegações na literatura. E a segunda aula, ela é dedicada para aquele momento em que o Rousseau diz que espontaneamente a natureza, as placas tectônicas, elas se separam e os homens se veem obrigados a viverem juntos. E a partir dessa obrigação, e é a partir dessa obrigação, que nascem os sentimentos, sentimentos propriamente humanos e a propriedade privada, certo? Lembrando então, gente, em resumo, que nas duas primeiras aulas nós ainda estamos no estado de natureza do Rousseau. A imposição, ou melhor dizendo, a imposição da propriedade privada, o cercamento das terras, é uma. Espero o trem passar. O cercamento das terras, ele é uma imposição de poucos sobre a enorme maioria que dará origem à sociedade civil, certo? Então, nós temos a cronologia, se é que a gente pode dizer assim, a cronologia seria a seguinte: nós vivíamos isolados, uns com medo dos outros, né? Nós vivíamos a partir dos nossos instintos, até que houve um processo da natureza que nos obrigou a convivermos, né? Obrigou a cada um de nós a conviver com os demais. Essa obrigação faz gerar os sentimentos e desses sentimentos é um passo para a propriedade privada. Quando se estabelece a propriedade privada, esses que cercaram as terras são os mesmos que formarão, que forjarão a sociedade civil. Por isso que a sociedade civil, para o Rousseau, a sociedade civil primeira, né, digamos assim, ela não é feita mediante o pacto, ela é imposta. Isso é de suma importância para conseguir entender bem o Rousseau. Né? Senão vai ficar coisa faltando aí, lacuna que você não vai conseguir responder. Certo? Não vai conseguir dar uma ordem lógica aí para o desencadear do pensamento russoniano. Então, esse primeiro estado civil, que eu vou chamar de primeiro, né, esse estado civil originado a partir dos cercamentos das terras, ou seja, a partir da formação da propriedade privada, é uma sociedade civil imposta, né? Imposta. E é a partir, então, dessa imposição que as leis são criadas para manter as propriedades privadas. Certo? Até aí, gente, não é lá tão diferente daquilo que o Locke dizia. Certo? Não é lá tão diferente. Bom, agora nos resta entender onde ocorre o pacto, em qual momento, afinal de contas, o Rousseau é um contratualista, então tem que haver um pacto social. Esse pacto social, ele se dá no interior da sociedade civil. Olha só a diferença em relação aos outros dois contratualistas que nós estudamos. Certo? Então, é sobre isso que nós conversaremos nessa aula. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu coloquei como título da aula vontade geral. Né? Vontade geral. Bom, a vontade, essa palavrinha, ela é um conceito para o Rousseau.
Ou seja, ela tem um significado específico dentro do pensamento rousseauiano, é um termo técnico. Vontade, para o Rousseau, é agir contra o próprio interesse, certo? Agir contra o interesse particular, agir contra os instintos, agir contra os desejos. Rousseau, ele vai opor a vontade ao desejo, certo? Então, eu vou colocar aqui desejo é o impulso, é fazer aquilo que nós queremos fazer para ter prazer, certo? Para obter prazer. Portanto, o desejo é uma ação particular, beleza? Então, vou colocar aqui, tem a ver com os impulsos, desejo. A vontade, ao contrário do desejo, ela é o uso da razão. Manja, velho, se você já estudou Kant, e nós temos as aulas sobre o Kant aqui no canal, se você já estudou Kant, o Kant ele vai dizer a mesma coisa. Por quê? Porque o Kant amava Rousseau. O Kant ele vai adicionar só a vontade, ele vai adicionar a vontade, a qualidade de boa. Mas, a princípio, a mesma coisa. Desejo é o imperativo hipotético. Vontade é o imperativo categórico, mais alguma coisinha para dar a vontade boa. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, vontade é agir contra os desejos. É fazer aquilo que você não quer fazer. Olha que louco, né? Agir de modo racional. Só que essa ação de modo racional é diferente, muita atenção, por favor, no caso do Rousseau. Essa ação racional, ela visa burilar, ela visa lapidar os sentimentos. Por favor, não é uma ação racional, não é um modo racional que simplesmente calcula meios e fins, que tenta aplicar a razão a algo lógico, né? A ser sinônimo, a identificar a racionalidade com lógica. É aplicar, é saber construir de modo racional os sentimentos. Eu falei isso na primeira aula. O Rousseau ele é um sensualista. Nós temos pouquíssimos exemplos dessa corrente filosófica dentro da história da filosofia. Tá? Então, ó, agir de modo racional, buscando lapidar os sentimentos. Lapidar os sentimentos. A princípio, essa definição ela se faz necessária para nós, para que a gente possa entender o que isso tem a ver com a política. Afinal de contas, nós estamos falando de política, nós estamos falando de relações de poder, nós estamos falando de relações de mando e obediência. Mas já deu para vocês perceberem que, para o Rousseau, a política e a ética estão juntas, né? Estão ligadas, não tem como separar, certo? Como não existe, como eu não fiz uma aula sobre a moral rousseauiana, eu vi por bem fazer esse comentário aí rapidão. Bom,
Se você quiser mais detalhes sobre a moral russoniana, estuda o Kant, velho. Procura lá, imperativo categórico, você vai ver o que o Rousseau fala, né? O que o Rousseau fala. O que o Rousseau fala, sim, né? Já disse e repito, se você se perdeu aí no meio da aula, se você já se perdeu no meio da aula, nem 10 minutos de aula, por favor, né? Isso mesmo, o Kant ele vai apenas sofisticar a filosofia moral do Rousseau, beleza? Bom, então vamos voltar aqui para a política. Estamos no Estado Civil, certo? Estamos no Estado Civil, estamos num Estado Civil que foi imposto. Portanto, gente, onde estaria a liberdade dentro de um Estado Civil imposto? Ou seja, né, em outras palavras, a mesma pergunta. As pessoas dentro deste Estado Civil são livres? A resposta, evidentemente, é não. Não. Seja do ponto de vista físico, por que elas não são livres? Físico significa materialista, certo? Por que não são livres? Porque elas não podem acessar as terras. Elas não podem ir de um lugar para o outro. Por quê? Porque tem gente que se acha dono, né? E também, do ponto de vista moral, elas não são livres. Elas são heterônomas, como nós dizemos na filosofia. Por que elas são heterônomas e não autônomas? Elas são heterônomas porque elas fazem o que fazem com medo das leis. Certo? Leis que não foram criadas pelo povo ou pela enorme maioria da população. Leis, novamente, que foram criadas por aqueles que detêm a posse da propriedade privada. Certo? Então, o problema central do Rousseau é pensar uma sociedade que seja livre. E pensar uma sociedade que seja livre, evidentemente, pressupõe indivíduos autônomos. Certo? O que são indivíduos autônomos? São aqueles que agem de acordo com a sua razão. Já deu para você sacar, né, que o porquê do Rousseau ser um dos fundadores intelectuais da Revolução Francesa? Olha a data dele, da sua morte. Então, eu vou colocar aqui a preocupação de Rousseau criar uma sociedade com de indivíduos autônomos. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Indivíduos autônomos, indivíduos que consigam agir de maneira racional, de maneira livre. Como nós dissemos, eu vou repetir, a sociedade civil, tal como aqui se encontra, né, aqui vigora, não é uma sociedade livre. De novo, do ponto de vista espiritual, por quê? Porque as pessoas fazem o que fazem com medo de punição, isso não é ser livre, certo? Portanto, as pessoas não agem, elas reagem só às situações. E do ponto de vista material, porque elas não podem ir pescar lá, porque o rio é de alguém, né? O rio é de alguém. O rio passa na propriedade de alguém. Bom, então, como fazer isso? Como fazer isso? Como criar uma sociedade de indivíduos autônomos? Como? O Rousseau ele vai dar
o nome a todo esse processo de palingenesia. Vou colocar aqui, por curiosidade, vou colocar em parênteses, tá? Palingenesia. Palingenesia, isso mesmo. Palingenesia significa renascer no próprio corpo. Olha que palavra deliciosa. A imagem que ele está nos trazendo. Um movimento de palingenesia. Palingenésico. Palingênico. Palingenesia. Olha que nome estranho, né? Mas deliciosa a imagem. Olha só, é você renascer no mesmo corpo. Quando ele traz essa palavra, o que o Rousseau está dizendo? Que a sociedade em si, o Estado civil em si, formalmente, ele é bom. Ele é muito melhor do que o estado de natureza. Gente, coloquem isso na cabeça. Não vão... Toma cuidado o que vocês vão ler, o que vocês vão escutar por aí. O estado de natureza é ruim do ponto de vista rousseauiano quando comparado ao estado civil. Por quê? Porque o estado de natureza é um estado de animais. Então, em hipótese alguma, Rousseau propõe a volta a um estado de natureza. Acho que a primeira coisa, no primeiro minuto de aula, da primeira aula, eu falei para vocês, aquela historinha, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, é paia, não existe isso no Rousseau. Né? Isso aí é de gente que não leu. Não existe isso. Volta que eu fico puto mesmo. Bom, voltando. Então, a ideia não é destruir a sociedade civil. A ideia é melhorá-la. Tirar aquilo que dela é ruim. Certo? Palingenesia. Refazer-se no mesmo corpo. Por que a sociedade civil ela é boa? Porque a sociedade civil é a única entidade, a única instância que promove, que pode promover a liberdade. No estado de natureza não há liberdade, pronto. Apenas se você entender, é como liberdade animal. Não há liberdade moral. Ponto. Certo? Então, a sociedade... Vou colocar, vai. A sociedade civil, vou colocar aqui, em si, ou seja, formalmente, não é essa que nós encontramos, não é essa que estamos vivendo. A sociedade em si, civil em si, ela é o único ente, o único ser, a única coisa que pode promover a liberdade humana. Claro. Liberdade, eu vou colocar aqui, vai. Liberdade moral. É a única que pode promover a liberdade moral. Então, há a preocupação, criar uma sociedade de indivíduos autônomos. Gente que consegue agir por si mesmo, sem precisar de neguinho ficar cutucando. Ó, faz isso, lava a louça, arruma a sua cama. É isso que o Rousseau está preocupado. Certo? Não por acaso o mote da Revolução Francesa é isso aí. Vai contra as tradições e vamos criar leis racionais. Né? Leis racionais. Bom, então a sociedade civil é a única coisa que pode promover a liberdade moral. Firmeza. Ó, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas vou falar pela última vez. Rousseau não propõe uma volta ao estado de natureza. Tá bom? A ideia é melhorar o que existe. Certo? Bom,
Então o que que a gente vai fazer para melhorar o que existe? Como é que nós podemos criar uma sociedade de indivíduos autônomos? De indivíduos que possam agir por si próprios, de indivíduos que sejam responsáveis por si mesmos e pelo todo, né? Na verdade, vai desembocar nesse ponto, né? Do Rousseau vai desembocar nesse ponto. Então como fazer? A primeira medida, é eliminar vamos dizer assim, efetivamente, a primeira medida seria eliminar a propriedade privada. Porque a propriedade privada, ela é uma usurpação, né? Ela é uma imposição, certo? Então, essa seria a primeira medida efetiva. Acontece, gente, que vamos parar para pensar um pouquinho. Se a gente se reunir, agora, estou falando agora, né? Estou falando hoje. Se nós nos reunirmos e formos lá para Brasília e destruir a bagaça toda, nós conseguimos? Nós, eu digo, todos aqueles que não são donos dos meios de produção, portanto, dentro da linguagem marxista, todos os trabalhadores, evidentemente que a gente destruiria aquilo lá. Muito rápido. Por quê? Porque nós representamos 95% da população. Certo? Agora, o que fazer quando tiver destruída? Gente, essa é uma questão atualíssima. Atualíssima. Você quer fazer uma revolução? Do ponto de vista prático, é muito fácil. É muito fácil. Junta todo mundo, cada um pega lá uma foice, sei lá, martelo, a faca de cozinha. Afinal de contas, são 95% da população. Você mata por sufocamento. Se todo mundo der montinho, fizer montinho na galera lá, morre todo mundo. Então, destruir o sistema é muito fácil. O problema é o que você vai colocar no lugar. Certo? Ou seja, e o arcabouço teórico para criar uma nova sociedade? Por quê? Porque 95% das pessoas que foram lá, talvez, elas foram mandadas. Veio um cara muito bom de lábia, foi lá, angariou todo mundo e fala assim, agora vocês vão lá e vão dar montinho na turma. Vai matar todo mundo. Beleza. Aí esses 95% viram para você, que é muito bom de lábia, e fala assim, e agora, senhor? E agora, mito? O que nós faz, mito? Então, não adianta apenas a prática. E se vocês me perguntarem, eu vou dizer que o que importa é a teoria. Né? O que importa é a teoria, mas eu não vou desenvolver essa ideia aqui, porque senão a gente vai longe. Né? Mas, lógico, né? Sem teoria, a prática ela não existe. Né? A prática ela é alienante. Certo? Bom, então não adianta só querer destruir a propriedade privada. Por quê? Porque nós precisamos fazer uma palingenesia individual. A gente precisa sair de um comportamento heteronômico, né? De um comportamento irresponsável, no sentido forte do termo.
em que você age apenas de acordo com aquilo que dizem, por isso irresponsável. Que você não responde pelos seus atos. Então, é preciso, antes de destruir a propriedade privada, porque isso é necessário para o Rousseau, né? Antes de fazermos isso, é necessário essa reforma íntima. Olha que nome tosco, né? Tá muito em voga essa expressão. Uma reforma íntima. Olha, emprestando da religião esse termo. Preciso fazer uma reforma íntima. Então você precisa mudar o seu comportamento, a sua moral, a maneira com que você age no mundo. É isso que você tem que mudar. Beleza, e como nós fazemos isso? Aí é que é o lance, né? Aí é que é o lance. Então, o que o Rousseau propõe? Primeiro, deve existir, então vamos lá, é necessário que exista o que ele chama de democracia direta. Democracia direta. No caso do Rousseau, essa democracia é o sentido mais amplo que você possa imaginar. Mais abrangente. Por quê? Porque, no caso aqui, esse governo do povo, que é uma expressão que eu não gosto muito, mas enfim, no caso do governo do povo, são todas as pessoas que vivem no local devem ter acesso ao ambiente público. Portanto, devem expressar-se a todos, expressar-se na praça pública. E quando é todos, no caso do Rousseau, são todos. Mulheres, crianças, idosos, certo? E o fato de ser direta vem justamente dessa possibilidade de individualmente eu me representar. Por quê? Porque a nossa democracia, ela é indireta, certo? A gente vota para que as pessoas nos representem, algumas pessoas nos representem. E o que o Rousseau está propondo não é isso. É a democracia direta, em que você vai onde você vai pessoalmente, né? Onde você vai pessoalmente na praça pública e fala, temos que mudar isso. Então, o primeiro passo é dar acesso público a todos. Acesso de manifestação pública a todos. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, começam os debates para que cheguemos no pacto. Como assim? Simples, teoricamente, porque na prática é uma treta enorme. O que o Rousseau propõe? Ora, todo mundo, formalmente, tem o direito, né? Todo mundo de direito tem a possibilidade de se expressar publicamente. Beleza? Então vamos imaginar que todo mundo queira se expressar na cidade tal. Velho, é isso. É você ir lá e falar. Tem que diminuir o imposto de não sei o quê, por causa disso. Aí eu falo, aí sobe outro, aí chega lá o molequinho. Olha, tem que colocar, vocês têm que tirar o fio aí dos postes, mano, porque eu quero empinar pipa. E tem muito fio em poste aí, velho, né? Quero empinar pipa, sai fora. Aí chega não sei quem, ó, tem que fazer uma quadrinha lá para não jogar bola. E aí chega outro, enfim, né? Quer dizer, os exemplos que eu escolhi, eu sei que eles são toscos, mas estamos sujeitos a isso, porque todo mundo vai se expressar, todo mundo vai expressar a sua necessidade. A sua necessidade. Pensando no quê? No bem-estar, na vida boa. Na vida boa. Diminui o imposto. Por quê? Porque menos imposto, eu vou ter um pouquinho mais de dinheiro, eu vou comprar tal coisa. Eu quero soltar pipa, eu quero jogar bola, eu quero teatro, eu quero sei lá o quê. Então, uma vez que todo mundo tenha se expressado,
o que vai começar? Então, imagina, gente, o trabalhão enorme que isso daria, certo? Então, todo mundo da região X foi lá, que quis, claro, porque tinha direito, todo mundo que foi lá expressou-se. Falou, e alguém foi anotando, pá. O que é o pacto, gente? O pacto é, a partir de agora, nós pegaremos todas essas ideias e chegaremos a um conjunto delas em que todos, absolutamente todos, a obedeçam. Ou seja, você vai ter um processo, um processo ético, processo de discussão, de contraposição de ideias e de chegar a consensos. Você vai ter, é um processo ético. Então eu vou lá, eu começo a gente começa a discutir, diminuir o imposto do cigarro não dá, velho. Não dá, mano. Por quê? Porque o imposto, o cigarro ele faz mal, depois a gente fica gastando, o Estado gasta muito dinheiro em manter depois, né? O soberano vai ter a instituição, Estado, governo, vai ter que ficar pagando muito, tem que ficar bancando os caras aí que fumam depois pelo SUS. Então, do cigarro não dá. Aí quem aceita? Um levanta a mão, pá. A ideia é chegar a um consenso. Então, vamos imaginar que depois de muita discussão, de muito debate, de muito diálogo, cheguemos a algumas leis. Essas leis, gente, elas não foram criadas por mim apenas. Elas foram criadas por todos. Eu votei. Eu participei ativamente da elaboração das leis. Olha só. Portanto, eu sou responsável caso eu não cumpra com as leis que eu fiz. Esse eu, gente, ele é, ao mesmo tempo no Rousseau, o eu social e o eu individual. Tá claro, gente? Tá claro. Entendeu isso? Entendeu Rousseau. Eu, por participar da construção dessas leis, sou responsável ao mesmo tempo de obedecê-las. Por quê? Porque eu criei. Ó, o indivíduo autônomo. Eu crio as leis, portanto eu devo cumpri-las. Eu não estou obedecendo a outro. Estou obedecendo a mim mesmo. Aí sim eu sou responsável. Aí sim eu posso ser autônomo, certo? Então, esse eu, de novo, é o eu particular, mas é o eu coletivo. Olha lá. É a soberania popular. Soberania popular. Soberania popular. Então, todos aqueles que fazem parte da sociedade, eles devem cumprir. Por quê? Porque se eles não cumprirem, eles serão punidos e aí sim, responsabilizados moralmente pelo que fizeram. Ou seja, é errado transgredir a uma lei que você mesmo se impôs. Certo? E ao mesmo tempo em que eu sou obrigado a cumprir essas regras, eu também sirvo como aquele que observa se essa regra está sendo observada, se está sendo cumprida pelos outros. É um processo, sim, de policiamento. Você toca lá no... Agora você não pode mais bater com a mão, então você toca lá com o cotovelo no cara e fala assim, seu filho da... Você falou que ia fazer, você fez o pacto conosco. Você participou. Fiquei em casa. O problema é seu, velho. Você está vivendo aqui. Agora é assim. Você teve o direito de participar.
e você não participou. E então você vai ter que, né? Não é para você fazer isso. Não é para você fazer isso. É por isso, essa soberania popular, ela será chamada pelo Rousseau de vontade geral. Aí, você fecha a bagaça, né? Fecha a bagaça. O que é a vontade geral? É a vontade do povo. É o conjunto de leis que o povo, de novo, no sentido amplo do termo, construiu. Então, quem manda na bagaça é o povo. Quem é soberano, olha lá, soberano é o povo. Soberano, gente, é aquele que detém as leis e que as cumpre e que as observa. Poder soberano. O povo. E o governante? O governante é outra coisa. Bom, deixa eu explicar isso melhor. Soberano, certo? Quem detém o poder? Soberano é quem detém o poder. Quem detém o poder? O povo. Certo? O governante é simplesmente uma figura que serve para incorporar, para observar esse conjunto de leis. Então, o governante, para ver se fica claro, o governante e o soberano, no caso do Hobbes, é a mesma pessoa, é o Leviatã, é o cara poderoso lá que manda em tudo. Ele concentra as duas coisas. No caso do Rousseau, não. O poder é do povo, vontade geral. O governante, ele vai ser eleito, o que em teoria seria a nossa sociedade. Senhor Bolsonaro, que está lá ainda, ele encarnaria a vontade geral. Então, não é, velho, o governante não tem direito a decretos, a emendas constitucionais. Não tem direito a isso. O que ele vai fazer é simplesmente continuar o funcionamento, o que qualquer um deveria fazer, segundo a lógica do Rousseau. Né? O que cada um deveria fazer? Continuar a observação e a manutenção da vontade geral. Plebiscito, velho. Plebiscito. Qualquer coisa plebiscito. Né? Manja o que é plebiscito, né? Então. Aí você chega lá pra turma, você é o governante, depois de explicado, de boa fé, por favor, depois de explicado todas as consequências, todos os prós e contras do não isolamento social, por exemplo, de boa fé, depois de você explicar todos os prós e contras, se é que existe algum pró, mas enfim, contrário ao isolamento social, você abre um plebiscito. Moçada, Brasil, o que a gente vai fazer? Eu não tenho poder nenhum nessa bigorna. É o governante falando. Eu não tenho poder nenhum aqui. Vocês, o povo é que tem. O que vocês querem fazer? Aí, velho, criança, jovem, idoso, mulheres e homens que já tinham poder político à época, né? Vai lá e vota. Sim ao isolamento social, não ao isolamento social. Plebiscito não precisa de justificativa, uma vez que já foi exposto, teoricamente, já foi exposto todo o problema. De boa fé. De boa fé. E aí deu lá, sim, tem que fazer isolamento. Beleza. Quem sair vai ter que pagar por isso. Ué.
Autonomia, velho. Você faz parte do grupo. Ah, você não está satisfeito? Tá bom, vai para o Paraguai. Certo? Certo? Então, gente, fechando aqui a nossa aula, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro, né? A vontade geral. Então, antes disso, o pacto, você vê que ele acontece dentro da sociedade civil. Então, velho, para finalizar, o que é a vontade geral? Ela é a manifestação mais bem elaborada da moral. Olha só o que o Rousseau está dizendo. Uma sociedade civil governada pela vontade moral é infinitamente melhor do que o estado de natureza. Por quê? Porque no estado de natureza você é um animal. Aqui não, a vontade geral você não é animal, você é homem, você é ser humano. Você criou barreiras para os seus impulsos, para as suas vontadinhas mimimi. Ah, eu não quero, hoje eu não vou. Velho, tem que ir, mano. Você falou que ia, você vai ter que ir. Certo? Por quê? Porque essa sua ação vai refletir no outro lá. Essa sua ação é para o bem do todo. E claro que irá ressoar em você. Óbvio, óbvio. Certo? Então tá bom, gente. Mano, Rousseau é um cara foda, né? Rousseau é um cara foda, ele tem... Nossa senhora, daria para fazer mais um monte de aulas sobre. Uma pena que o vestibular ele acaba circunscrevendo o Rousseau só na ideia mesmo da política. Mas, velho, pensa com carinho nessa aula, pegue as 3 aulas, junte, se interesse um pouquinho pela filosofia do Rousseau, nem que seja não dele mesmo, mas de alguns comentadores, porque ele fornece um monte de uma bagagem enorme conceitual para você escrever a redação quase de qualquer tema. Vai ajudar. Nossa, citar Rousseau propriamente, né, devidamente, citar Rousseau na sua redação torna ela muito mais rica. Beleza, gente? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijo. Até mais. Valeu.